E aí galera, beleza? Então, exercício 22 da página 22 na área. Então, nós temos aí a nossa segunda tabelinha. Muito bem, o pessoal pediu para fazer, então eu quero ver se eu deixo esse exercício completinho para vocês. Então, gente, vamos lá. Feitas as classes, né? O que é importante? O ponto médio, a frequência absoluta. Vocês sabem de onde sai o ponto médio, né? A metade do limite inferior e superior da classe, 20 mais 24 dividido por 2, assim por diante, sobe de 4 em 4 aqui também. A frequência absoluta, vocês acham lá dentro então da tabela, né? Pegando os dados, olhando eles lá. Aqui para nós podermos calcular a média, tem que fazer o XI vezes FI, tá? XI vezes FI, tá aqui a soma deles, tá certo? Então vai fazendo a soma deles todos. O total 1540. Aqui a média. O que é a média, pessoal? Vamos botar aqui, ó. A média desses caras aqui, o que é? É o 1440 dividido por 56, ok? Conferindo apenas aqui então, 1540 dividido por 56, 27,5. Eu botei esse zero aqui, mas não precisava ter esse zero a mais aqui, tá legal? Muito bem, então eu repeti a média para todo mundo, tá legal? Aqui o que eu fiz? Cada valor xi menos a média, 22 menos 27,5, tá aqui o resultado. 26 menos a média, 30 menos a média, tá? Preste atenção, ponto médio menos a média, tá aqui o valor. Não faz nada aqui, não faz nada aqui. Aqui. Então, feita a média, lembra de completar com a calculadora, tá? Vem então, feita essa diferença ao quadrado aqui, tá? E aqui no final, então, vezes a frequência absoluta, aqui vezes o 16. Então, essa diferença ao quadrado aqui, vezes o 16, tá legal? Vem aqui, esse é o número mais importante que tem para o cálculo do desvio padrão. Deixa ele dormente aqui no canto um pouco. Vamos voltar, então, já que o pessoal pediu para mim fazer um exercício completo. Vamos fazer, então, o seguinte, tá? A média nós já calculamos, dá 27,5. Vamos fazer a mediana, então, que o pessoal teve... talvez aí uma pequena dificuldade em poder lembrar. Então, para a mediana, para o cálculo da mediana, o que nós precisamos? Nós precisamos primeiro saber quem é o n sobre 2. O que é o n sobre 2? 56, né? O nosso n é o somatório da frequência absoluta. 56 dividido por 2. Quanto é que dá o 56 dividido por 2? Dá 25 mais 3, 28. Então, depois desse 28 aqui, nós vamos lá na frequência acumulada para ver onde é que tem 28 carinhas contados. Não é na frequência absoluta, é na frequência acumulada esse n sobre 2. Estão ligados aqui? Tá? Então, até aqui eu não tenho 16 contados, né? Opa, aqui já passou. Então quer dizer que a minha classe que contém a mediana, ela está onde? Já está na segunda aqui, ó. Ela está aqui, tá legal? Ela está aqui. Então, eu tenho que marcar ela para deixar a classe mediana destacada. Eu tenho n sobre 2, tá certo? Eu já sei a resposta aqui, tô aqui, isto, beleza. Então, vamos lá. N sobre 2. Quem é que depois é o cara aqui? Eu quero saber quem é o L1, tá? O L1, no caso, é o limite inferior da classe mediana, é o 24, tá? Depois, o somatório F1. Quem é o somatório F1, pessoal? É a soma da frequência acumulada anterior à mediana. No caso aqui é 16, tá? Depois eu tenho o F mediana, ou seja, a frequência absoluta da mediana. Aí, ó, quem é que eu estou observando aqui, ó? Esse cara aqui é o somatório F1, 16, tá? Então, a frequência mediana, a frequência absoluta da mediana, quem é? É 20. Vamos marcar o 20, tá? Lembre que vocês podem passar para frente e para trás esse vídeo quando vocês quiserem. Eu vou deixar ele no YouTube, né? Ele é do YouTube, então vamos lá. Muito bem. Feito isso, eu ainda preciso do H ou do C, né? Que é a amplitude de classe. Do 20 até o 24, tá? Aqui a amplitude é 4. Lembre, pessoal, eu dei a sugestão. Ao invés de começar do 20.4, que é a nossa tabela aqui, ó. Deixa eu botar ela aqui para vocês verem. Olha que bagunça ficaria colocar esses números aqui, ó. Do 20,4 até
24,4. Uma bagunça. Então a sugestão que eu dei, não, vamos fazer do 20 até o 24, 24 até o 28, assim por diante. Muito bem. Então, para poder calcular a mediana, agora nós vamos colocar esses caras aqui, ó, na fórmula da mediana. Lembra da fórmula da mediana, então? O que era a fórmula da mediana? Tinha que botar o L1, que é o 24, tá? Mais um pedacinho. Quem é? Esse pedacinho é o N sobre 2. Quem é o N sobre 2? É o 28. Menos o somatório da frequência absoluta anterior, 16, dividido pela frequência absoluta da mediana, que é quanto? É esse 20 aqui, lembram? 20 vezes, tá, a amplitude de classe, que é o H ou o C, né? Dependendo do livro, você acha o H, ou dependendo do livro, você acha o C. Então aqui agora fica facinho. Pega a somadora na mão e vê quanto é que dá esse negócio aqui. 28 menos 16 dá quanto? Sem errar, tá, pessoal? Calculadora para não dar probleminha. 28 menos 16 dá 12. 12 dividido por 20, tá? Dá 0,6. 0,6, esse valor aqui dentro, vezes 4. Então, 24 mais 0,6 vezes 4 vai dar 2,4. Ou seja, o resultado da mediana é de 24 mais 2,4. Vai ficar 26,4. Tá legal? Então, média, mediana, moda. A moda é facinha, tá? Deixa eu conferir. Opa! Acertei aqui. Olha lá, 26,4. Muito bem. Então, e pessoal, quem não achou perfeitamente isso, mas achou muito próximo, tá valendo, tá de boa. Tá de boas. A moda, então. A moda, pessoal, é o quê? 3 vezes a mediana, vocês têm essa fórmula no polígrafo, menos 2 vezes a média. Quanto é que é a média? 27,5, tá na mão. Então aqui, 3 vezes a mediana, menos 2 vezes a média. Dá para fazer direto na calculadora científica, porque ela respeita o produto aqui, a diferença. O resultado, 24,2. Vamos conferir. 24,2. Tá na mão, tá? Vamos para o desvio padrão, que nós precisávamos desse valor aqui, ó. Se liguem nisso, né? Do 1618. Muito bem. Então, para o cálculo do CV, gente, para o cálculo do DP, no caso, desculpa, DP, desvio padrão, tá? Nós temos que ter o quê? O cálculo do desvio padrão, ou o nosso SX, tá legal? É o que? Era a raiz quadrada do que? Desse 1618, né? Aqui em cima era todo somatório da frequência multiplicado pelo quadrado dessa diferença. Então, 1618 dividido por quanto? N menos 1. Quem é o meu N? O 56. Então, 56 menos 1. Tá certo? Então, vamos indo para o lado aqui. Vamos caminhando para o lado. Então, raiz quadrada de 1618 dividido por 55. Que dá quanto? 1618, gente. Ó, raiz quadrada de 1618 dividido por 55 dá quanto? Dá 29,4 alguma coisa, não interessa, deixa ele quieto aí. E a raiz quadrada desse número que dá aí vai dar 5,4239, tá? Lembrem da unidade se tiver. Então vamos ver. Acertei também. Coeficiente de variação, barbadinha, gente. Coeficiente de variação, lembrem, é o valor do desvio padrão do 5,4239, que ele está na máquina, viu? Ele está na calculadora, dividido por quem? Pela média. Nossa média está na tabela, 27,5. Então, está na máquina. Aí, ó, está na somadora, tá 5,42, parará, dividido por 27,5, que dá quanto ali? Tá lá, ó,
0,1972. Então, deu 0,1972, ou seja, 19,72%. Muito bem. Essa dispersão aqui, como é que ela é, gente? Ah, estava fazendo fora aqui. Então, desvio padrão dividido pela média. Dividiu, né? Tá aqui o fator, multiplicou por 100. Então, qual é a explicação disso? Possui, ou pode colocar assim, ó, os dados possuem dispersão média. Por que média? Vírgula. Pois o CV, ele é o que? Ele é menor que 30%, tá? E maior que 15%, tá legal? Então tá aqui a explicação, tá? Dispersão média. CV 19,72, lembrem disso. Então, gente, a nossa tabela completinha aqui, tá legal? Lembrem disso, vocês podem focar, voltar e desvoltar. Nosso cálculo da média, nosso cálculo da mediana, tá? Tirem as informações primeiro, quem que é o 28, N sobre 2, o L1 que é o 24, somatório F1, tá? Que é a frequência acumulada anterior, a mediana vai na frequência acumulada, presta atenção. Aqui, F mediana é a frequência absoluta da mediana. Depois, o H ou C, a amplitude da classe, que é 4, tá? Substitui o cara, dessa fórmula é muito simples, gente, da mediana, porque ela tem as 4 operações básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão. Feito aqui direitinho, presta atenção. E outra coisa importante, mediana 26,4, cara, ela tem que ficar exatamente aqui, ó, 24 e 28, tá na mãozinha, olha lá, ó, presta atenção, viu? Muito bem. Então, né, fizemos tudo aqui, a média, a mediana, e para o cálculo da moda barbada, 3 vezes a mediana, menos 2 vezes a média, pão, diretaço aqui, 4,2, tá certo? Desvio padrão, pegamos esse cara aqui em cima, tá? E dividimos por n-1. Faz a raiz quadrada, lembra que isso aqui é apenas a variância. Porém, a raiz quadrada desse cara aqui nos fornece o desvio padrão. De posse do desvio padrão, divide pela média, né? Você tem um fator, e esse fator chamado de coeficiente de variação, que deu 19,72, né? Diz que essa dispersão é média. Por quê? Porque os dados estão entre 15% e 30%. Tá legal, galera? Então, assim, esse aqui é um exercício completo de uma tabelinha. Vejam os demais, vocês têm já um exercício, troquem as tabelas. E eu, né, tô postando isso para vocês poderem ver quantas vezes quiserem. Beijo, galera. Até mais. Fui!